Olá, família Pax, mais uma vez ao vivo aqui com vocês, hoje conversando com o nosso querido Cleudio Bueno, ele que é arquiteto, cientista político, sociólogo, faz o trabalho de xamanismo crítico na Pax há mais de 30 anos, e hoje ele fala sobre adoção na visão da fraternidade branca. Então vamos aguardar aí o nosso querido Cleudio Bueno entrar, para que a gente possa estar conversando nesta tarde super tranquila por enquanto. Já ameaçou chuva, mas foi para outro lugar, graças ao bom Deus, né? E hoje a PAC celebra 32 anos do primeiro portal 1111. O Bueno estava lá. Agora abriu até um solzinho, não estou nem acreditando, ainda bem, né? Sim, é tudo de bom. Oi, Paola. Oi, Ricardo Pastore. Oi a todos vocês que estão aí conosco. Vamos lá, anjinhos da Technology. E aí, tudo bom, Buenítio? Tudo bem, tudo em ordem. Tudo ótimo. Feliz 11/11. Estamos aí. 32 Já anos, você acredita, não? Passou rápido, hein? acredito, eu que lembrei você no sábado, você nem Pois estava nem tava sintonizada ainda, pô. pois é. Nos lembretes da rádio no sábado, a gente tem que falar o que vai acontecer durante a semana. É, E você foi até pega de surpresa, porque foi você mesmo. tinha esquecido, né? Não só do aniversário da Pax, como também aniversário do Aqualuz, o aniversário do 11/11, né? É uma semana de celebrações. É, E a graças a gente Deus. vai fazer essas mesmas celebrações, né? Dia Aham, 1º de maio também, com a atual Casa da Pax, sede da Pax, aonde foi, na época, inaugurado o centro terapêutico. sim, Né? No dia 1º de maio também vai fazer aniversário. com Mas certeza. antes da gente estar falando sobre essas felicitações todas, que é inclusive merecedora disso, até estava relembrando algumas coisas que acabei fazendo aqui na cidade, o Claudinei, nós fizemos um conjunto de CDs Foi. lembrando justamente o aniversário do 11/11, onze com 11 é tudo aquilo que verdade. foi gravado na época. É, E nós chegamos até a vender isso na Pax por um determinado tempo, né? E saiu praticamente tudo. E quem tem, tem. Quem não tem, paciência, a gente vai esperar uma próxima oportunidade para estar é, reproduzindo. Mas foi um evento de uma magnificência tão grande que teve uma abrangência aqui no Brasil, a nível nacional, né? E teve também abrangência a nível internacional, sim. onde o foco principal foi justamente em Gizé, nas pirâmides do Egito. Ali foi o foco principal dessa luz do 11/11, aonde se espalhou para o planeta todo. Mas, tirando essa condição internacional, onde foi feita em vários continentes, acredito que em todos os continentes houve, aqui na América do Sul, e principalmente aqui em São Paulo, no Brasil, foi aonde teve o maior contingente e o maior número de pessoas Sim. que atingiu o 11/11 naquela oportunidade. Bom, Carmen, se a gente for ficar falando sobre isso aqui, nós vamos passar o ano falando, porque a magnitude foi até televisada pelo É. canal de televisão na época, eu acho que era Tupi, se não me Não, falha a memória. não. Não, Foi a não foi cultura, foi a Tupi? cultura, foi a Globo, foi a Manchete na época, a TV Manchete, a extinta Manchete. Foi muito legal. Então tá bom. Eu vou começar a falar sobre o assunto que ficou destinado para essa semana, porque senão a gente vai ficar falando a respeito do 11/11, de todas as coisas dessa Sim, semana, né? Que está, na verdade, fazendo comemoração desde ontem é. já. Então, mas hoje nós temos um assunto que nós nos propusemos a falar justamente nesse mês de janeiro. Eu peguei as 4 semanas que tinham de quinta-feira e vou estar falando sobre alguns assuntos mais polêmicos a respeito de algumas coisas que têm que ser falada antes da gente passar para os nossos ensinamentos. Mas antes da gente começar a falar sobre o assunto de hoje, vamos fazer a nossa oração para o Arcanjo Miguel, né? Vamos lá. E pedindo a ele também a proteção para a nossa casa de oração, para o nosso espaço de celebração, aonde todas as portas sempre estiveram abertas
para aqueles que quiseram estar presente e receber a comunhão dos mestres. Gostaríamos, então, de pedir a continuidade dessa mesma proteção à nossa casa, que é a Fraternidade Pax Universal, chamada por todos nós de Pax, e por toda a família Pax, desde aqueles que entraram e que não vieram e não participam até hoje, mas que chegaram um dia a entrar na Pax e receber essas bênçãos. O Arcanjo Miguel faz parte dessa nossa história. Então, vamos pedir para ele e agradecer por todas as bênçãos e por todas as graças recebidas. Arcanjo Miguel, que trabalhas para o resplendor da vontade divina e da verdade, que a vossa proteção permaneça conosco sempre por toda a nossa existência e na eternidade do nosso espírito. Nós o recebemos como privilégio, sempre respeitando os vossos desígnios. Permiti que nós caminhemos sempre com dignidade e respeito aos nossos irmãos. E afastai de nós as ideias perversas e más ao nosso redor e as influências sombrias. Fazei de nós um servidor da luz que saiba discernir e compreender e nunca julgar. Ajudai-nos em nossos dias ruins, materiais e espirituais, conscientes ou inconscientes, e que nos proteja contra todos os males e os expulse da nossa caminhada. Pois a verdade, a coragem, a força e o poder é o vosso signo e o nosso também. Permiti que a nossa inspiração, intuição, doação seja como a vossa espada, para nos dar a proteção e a permissão da palavra do bem, da paz, do amor e da luz. Afastai de nós as pessoas que querem nos induzir aos erros e às falhas, e que o nosso coração esteja ligado ao vosso coração e à vossa energia. Que a nossa verdade possa ser a vossa verdade, e que o vosso escudo seja o anteparo das más qualificações do nosso ego em nossas ações, fazendo de nós o mensageiro fiel da suprema verdade da nossa alma. Arcanjo Miguel, protetor da humanidade, dos reinos e da nossa Mãe Terra e de todos nós. Que essa oração possa ser cumprida e ser manifestada, aqui e agora e por toda a eternidade. Amém. Amém. Muito bem. Bom, hoje nós vamos falar, e na semana que vem também, e na outra semana também, nós estamos falando sobre alguns assuntos, sobre a visão da Fraternidade Branca a respeito de assuntos que frequentemente são discutidos, inclusive nas casas legislativas de todos os estados do nosso país, nas câmaras municipais, inclusive no Congresso, e que fazem parte da ordem mundial as discussões sobre diversos temas. E hoje nós vamos falar a respeito, então, do que pensa a Fraternidade Branca a respeito da adoção das crianças. Né? Então, nós começamos dizendo que os ensinamentos, pela forma como os mestres agem, através das suas dispensações, nos seus ensinamentos, através dos seus canais, são que, em primeiro lugar, todas as crianças que são adotadas, elas já sabem de antemão que serão adotadas. De antemão, antes de virem aqui para a Terra. Porque alguma coisa a nível biológica não está correto entre os seus pais que estavam preparados para recebê-los, ou eles virão em uma missão aonde os pais também não estão ainda suficientemente preparados para recebê-los, ou o contrário. Na verdade, é os pais que necessitam dessas crianças porque ou por problemas biológicos ou simplesmente para estar equacionando um problema kármico entre o ser que vai ser recebido e aquela família, ou o contrário. O ser está vindo para completar o dharma daquela família aonde ele vai estar. O que a gente tem que entender nesse percurso todo
é que existem muito mais coisas por detrás de uma criança que será adotada do que propriamente aquela que já está dentro do projeto familiar para recebê-los quando estiverem apropriadamente, vamos dizer assim, com ninho, com seu lar propriamente já feito para receber as crianças. Sejam um filho, sejam dois, sejam três, e aí quando eu falo filhos, eu falo tanto do sexo masculino como do sexo feminino. A grandeza do ato não está nas condições nem de raça, nem de cor, e muito menos de idade, quando se há adoção. Né? A adoção ela é feita por um gesto de amor, ela é feita por um gesto de amor daqueles que estão fazendo esse ato. Em relação àqueles que estão recebendo esse ato, já tem um certo cumprimento dos seus deveres, das suas obrigações e da sua missão. Muito pouco os pais vão interferir naquela alma que já está pronta para aquele serviço ao qual foi destinado, mesmo antes de vir, enquanto ainda estavam em outros planos superiores de luz. Agora, o grande passo que é dado, são dados pelos pais, porque todas as crianças que são adotadas, os pais ganham aquilo que você naturalmente chama de bônus estrelinha, mas nesse caso não é única e exclusivamente por um determinado serviço, por uma determinada virtude exigida. Eu vou dizer que, na verdade, é um caminhão de bônus estrelinhas, para ficar mais claro. Eles praticamente ficam com a sua iluminação e ascensão garantidos quando acontece um gesto dessa natureza, né? Porque é um amor que transcende, enquanto muitos dos casais, às vezes, não têm filhos ou querem os seus próprios filhos diagnosticados pelo sangue, né? Já que todos nós sabemos que essa transferência ela se dá por alma e por amor e não por sangue, então, quando aquilo é feito livremente e espontaneamente, através da sua doação, do seu amor pelo casal, automaticamente se consegue, num ato só, estar no topo, vamos dizer assim, da escada da evolução para poder receber a luz, para poder receber a iluminação. Né? Porque esse casal, essa família, acaba se entregando no seu serviço àquela alma que foi recolhida dentro da sua família. Então, isso é um grande passo, não só para aquele que está sendo adotado, mas principalmente para a família. E nós devemos nos lembrar sempre, às vezes nós nos esquecemos, né, que Jesus era filho adotivo de São José, já que o seu pai, né, era o Criador. Então, a sua mãe, que era a Mãe Maria, vamos chamar assim, biologicamente, através do Espírito Santo, deu a toda aquela alma, a todas as condições necessárias para estar fazendo a sua missão e ser complementá-la pela formação que o seu pai, São José, deu a seu filho, que por ele era o seu filho, mais inclusive do que o próprio pai, o criador de tudo e de todas as coisas. Isso acontece com todos os filhos adotivos. Aquela mesma luz, aquela mesma frequência que pairou do Espírito Santo na Mãe Maria para sua concepção, acontece naquele lar onde aquela criança vai ser recebida. O Espírito Santo está sempre presente nos pais, acompanhando aquela criança que foi recebida com a doação daquele amor daqueles pais. Isso não vou dizer que é uma regra, mas eu diria que não é exceção o que aconteceu com Jesus. É uma coisa que o Mestre Jesus
abriu o portal e todos que chegaram na mesma situação que o Mestre Jesus receberam os mesmos benefícios, as mesmas bênçãos e as mesmas graças que outras crianças estão recebendo. Mas o plano espiritual tem um plano maior do que isso. Eu fiquei relacionando aqui, falando sobre a célula familiar, né? Onde tem o pai, onde tem a mãe, de repente tem até alguns irmãos, e o que acontece muitas vezes com vários casais, e a gente conhece, ou estuda, ou já leu sobre isso, é que existe um problema, às vezes, biológico, aí o casal adota um filho e, na sequência, a esposa do casal fica grávida. Isso também é histórico, isso também é histórico. Passando por funções totalmente diferenciadas, aconteceu a mesma coisa com Isaac, a mesma coisa com Abraão. É uma linhagem que sucede. Quando a mulher não está bem fisicamente para poder ficar grávida, naquele tempo, por exemplo, as mulheres se dispunham das suas servas, entregando as suas servas a seus maridos, para que eles tivessem uma linhagem segura. E quando isso acontecia, de nascer uma criança da serva, quase que imediatamente a esposa ficava grávida também, né? E aí nós temos essa figura emblemática, aonde teve Agar, teve o filho, que era Ismael, que teve que ser, inclusive, levado embora e que deu todas as condições para o mundo árabe nascer, e que nós estivemos do outro lado, Isaac, aonde também daí se teve todo um trabalho junto aos hebreus. Então, essa particularidade, ela é como uma sequência dos atos de tudo aquilo que aconteceu no passado. Uhum. E é uma sequência energética do que aconteceu no passado e que está batendo no nosso presente e vai continuar isso no nosso futuro. Sim. Aparentemente, algumas pessoas podem achar que isso aconteceu por acaso. A adoção aconteceu por acaso, né? Ou por sorte de alguns. E para o plano espiritual, isso não existe. Cada um vai para o lugar que tem que ir. E se nós fizéssemos uma comparação melhor, estudássemos melhor cada caso, a gente vai ver que a grande maioria, quase que 100%, a corrente sanguínea bate, aquele que foi adotado, e o mapa astrológico natal daquele que está sendo adotado é intrinsecamente ligado ao mapa natal dos pais, como se aquela criança ou aquele ser tivesse a razão de ter nascido daquele casal. Sim. Isso é fatídico, né? Porque já existem estudos a respeito disso e existem livros a respeito disso. Então, não existe, na verdade, um acaso e nem uma sorte. Existe exatamente aquele que deve estar lá. Conheço casos de pessoas que não tinham filhos e que foram apresentados crianças para esses filhos, para esses casais, e os casais dificilmente aceitavam aquelas crianças que porventura vinham. E num determinado momento, na apresentação de uma outra criança, às vezes não tão bela, às vezes não tão risonha, às vezes não tão cheia de saúde, mas era abraçada como se aquela criança era para estar ali. E aí sim, ela se desenvolve dentro de um certo circuito, onde ela vai ter todo o zelo, todo o cuidado entre a saúde, entre a alimentação, entre o conforto e tudo aquilo que ela precisar. Nós temos que ver também que quando se oferece uma criança para um determinado casal, não só
nós devemos olhar para o outro lado, como nós devemos ter a certeza de que ela é a nossa missão. Várias crianças foram colocadas nas soleiras de vários casais, sem saber os seus pais, as suas origens, e foram abraçadas, mesmo tendo uma família já muito grande, já tendo filhos de maioridade, filhos ainda pequenos, mas que tinham 5, 6 filhos, mas aquele chegou para complementar aquele lar, porque ainda faltava alguma coisa para equilíbrio das almas naquela relação. Haja visto isso aconteceu com Moisés, que também era príncipe do Egito, foi tirado das águas do Nilo num cesto pela princesa que era irmã do faraó e foi criado junto com o filho do faraó, que era Ramsés, e os dois tiveram a mesma criação, a ponto de, quando os dois eram adultos, a indefinição do faraó Sete era muito grande de quem ele deveria dar o trono. Se era para Moisés ou para Ramsés, que era do seu próprio sangue, ou para o filho da sua irmã. Então, as coisas se completam de uma forma que, no fim, o que se encaminha é a vontade divina. É a vontade divina e a vontade do Espírito Santo. Já que as duas forças, elas se combinam tanto para a relação dos pais, como para aquela relação da adoção. Muito bem, se nós tivéssemos o Espírito Santo já fazendo a sua projeção na própria concepção, seja eles aonde forem concebidos, porque até mesmo a mãe que está concebendo sabe de antemão que talvez aquela criança não pertença a ela. É um referendo que o próprio plano espiritual dá e mostra para aquela mãe que aquela criança que foi oferecida a ela não pertence àquela família, não pertence àquele lar e que ela deve entregar aquela criança. O oposto também é verdadeiro. Sim. Uma concepção inadequada, que às vezes acontece, né? Vamos dizer, de uma menina ainda, hoje acontece muito isso na nossa sociedade, por falta de informações, por falta de planejamento familiar, e as meninas hoje, com pouca idade, acabam engravidando. Da mesma forma que se pretende mostrar aquela menina, aquela criança, que ela não tenha condições de dar uma formação, uma educação para aquele ser, há a inversão nesse tombo. O plano espiritual mostra que na maternidade aquela mãe tem uma outra concepção da formação, enquanto ela está gestando aquela criança, e ela muda a sua forma de pensar, acelera a sua frequência, a sua vibração, e assume aquela paternidade, aquela criança, como se fosse a coisa mais importante da vida dela, tendo ela relações com o pai ou não, assim como acontece em outros casos, até mesmo entre casados, que às vezes há abandono daquela família e a mãe, ela se transforma num verdadeiro pai também daquela criança, provendo aquela família, provendo os seus filhos e mostrando que aquela doação daquele amor é insuperável quando uma mãe quer fazê-lo. Então, a gente começa a ver que existem outras proporções que vão sendo tomadas em relação a todos os nascimentos de todas as crianças. Não existe, vou repetir, não existe o abandono do plano espiritual para nenhum ser que acaba de nascer. Não existe. É injustificado qualquer coisa que você possa dizer que aquela criança não terá um bom fim, que aquela criança não terá sorte, que aquela criança não vingará. Isso não é verdade. Vai depender muito dos pais, dessa doação e desse caráter de formação
que cada um teve. E aqueles que não tiveram vão assumir ali a vibração e a ordem do Espírito Santo para fazê-lo, mesmo não tendo as condições. Elas serão providenciadas através da providência divina. Então, nós temos que entender que esses conceitos das nossas crianças, nós podemos encorajá-las desde criança, fazendo os elogios necessários aos seus dons e aos seus talentos que cada um trouxe consigo. A importância de nós elogiarmos as nossas crianças é importantíssimo para que elas tenham sempre uma visão do que aquilo que elas estão fazendo é importante, seja no mínimo ato ou que seja numa honraria que vão receber, né? Algumas pessoas têm uma visão realmente deturpada de que a condição do abandono, às vezes, é melhor para as crianças. Isso se elas estiverem convictas daquilo que elas estão fazendo para que aquela criança tenha uma oportunidade melhor em suas vidas. Sim. Mas isso tem que estar dentro da mãe e tem que estar dentro do pai, né? Agora, se a mãe for solteira, aí cabe a ela a responsabilidade dessa decisão. Nós também devemos lembrar que, como não existe nenhuma criança indesejada, repito, nenhuma criança indesejada, que nós tenhamos claro que todas as crianças que nós encontramos pela frente são de nossa responsabilidade. Assim como a sociedade é responsável pela pobreza, assim como a sociedade é responsável por atos inadmissíveis de outros cidadãos ou de outros indivíduos, nós somos responsáveis também por essas crianças. Nós somos responsáveis por todas as crianças. Então, quando a gente vê uma criança pedindo alguma coisa e nós tenhamos condições de atendê-la, é o juízo perfeito da nossa condição de obediência ao Espírito Santo, estamos formalizando aquela necessidade que a criança precisa. Até mesmo quando os pais daquela criança precisam, né? Porque às vezes a gente vê crianças no farol, a gente vê crianças no colo da mãe, a gente vê situações, às vezes, entrando no restaurante ou indo numa lanchonete e alguém chegando do nosso lado e pede um sanduíche. Ele não pede dinheiro, ele pede um sanduíche, né? Ou mesmo aquela mãe que está com uma criança no colo, né? A gente fazer a nossa responsabilidade é uma questão de consciência. Se aquele outro ser, com a criança na mão, ou com os filhos no farol, ou está na condição de exploradores, aí já não é problema mais nosso. Aí já não é o nosso julgamento. Aí já passa para o julgamento mais alto. A Sim. nossa parte nós devemos fazer, né? Aquela família que tem muitos filhos e não tem condição de comprar um material para todo mundo, o que custa pegar um filho e falar, para isso aqui eu vou comprar um material. Porque às vezes acontece isso no nosso meio. Às vezes a gente tem um sítio, né, onde tem uma família que é caseira, tem muitos filhos, né, já ganha um salário não muito bom para estar fazendo e ordenando as coisas no sítio, né, ou na chácara, né, ou está sendo zeladora de algum momento, ou seja, em algum prédio. Se a gente tiver condições de fazer alguma coisa, vamos fazê-lo também durante o ano. Porque geralmente a gente lembra nesses atos de fazer a caridade, ou no Natal, ou no Ano Novo, né? ou quando a gente é padrinho, né? Que não esquece do afilhado. Né? Mas a gente não pode esquecer que essa redundância da doação nossa, da caridade, da misericórdia, da compaixão, ela tem que nos atravessar durante a vida toda, para a gente depois receber uma estrelinha
um bônus estrelinha, né? Agora, imagine essas pessoas que não têm muito para oferecer e que pegam um ser que é para cuidar, alimentá-lo e trazê-lo ao mundo como uma nova luz de esperança para a humanidade. Então, nós devemos estar acompanhando, não muito de perto, mas também não muito de longe, aquelas coisas que nos cercam, das quais nós temos condições de dividir um pouco aquilo que nós temos. Sim, claro. E vai mais longe ainda. Mestre Saint-Germain e Mestre Apórtia diz que nesses momentos nós temos que pensar numa situação mais planetária. Nós devemos lembrar que existem muitas crianças em orfanatos e elas não podem estar naqueles orfanatos. Por quê? Porque existem muitos seres de luz naquele orfanato que vão contribuir com a humanidade, principalmente através da educação, do conhecimento, que serão instruídos, que estão esperando única e exclusivamente isso, para ascenderem através da sua alma nas suas missões, a qual estão comprometidos, e que não foram avejados por aqueles lares que não têm criança, porque simplesmente essas famílias ou esses pais fizeram isso, viraram para o lado. Viraram para o lado, sem olhar aquilo que estavam na frente deles. Quem faz muito bem isso, com bastante desprendimento, e que ainda nós não aprendemos, estamos engatinhando. Alguns aqui já fazem na América do Sul. Mas na América do Norte, por exemplo, a adoção entre crianças asiáticas, entre crianças orientais, entre crianças africanas, é muito grande, é de um patamar altíssimo. E a gente vê até atores, cantores, fazendo esse gesto com naturalidade, né? Sem se importar com a cor, sem se importar com a raça, sem se importar com a língua, com a sua origem. Faz isso de uma forma a dar o amor, a sua doação em relação àquilo que conquistou, em relação àquilo que tudo ele é agradecido por ter recebido. Nós ainda estamos fazendo muito pouco, mas nós devemos lembrar que nesses lugares onde é feito isso também, há uma subida de patamar na escala evolutiva. Há uma subida na escala evolutiva em relação a países, em relação a estados, em relação a cidades. Tudo isso é, na verdade, uma escada e um patamar de evolução da consciência humana em relação à própria humanidade a qual ele pertence. Porque os mestres falam, principalmente o mestre Apórtia fala, e ela deixa uma indagação, se nós não cuidarmos dessas crianças e cada dia mais nós nos preocuparmos com a questão do planejamento familiar, da questão dos nossos prazeres, dos nossos afazeres, dos nossos desejos, das nossas vontades, dos nossos sonhos, todos eles compartilhados com a parte física, material e do nosso ego, o que será da humanidade? Sim. Essa é a grande indagação que a mestra Apórtia deixa para todos nós como um pensamento daquilo que nós queremos. Não é uma relação apenas de causa e efeito, ou de causa, de ação e de reação, como diria uma outra doutrina. Não é isso. A evolução da consciência consciente é que faz da humanidade um progresso para que a sua luz interna do Sol, que está no centro do planeta Terra, possa se tornar um Sol como é esse nosso Sol, onde os nossos pais, Hélios e Vesta, nos olham como verdadeiros filhos que somos deles. Então, nós devemos estar convictos que tudo que nós façamos aqui, existe uma multiplicação dessas bênçãos e dessas graças. Bom, poderia vir a pergunta, Bueno,
como nós deveremos agir para que essa consciência consciente deva fluir de uma forma natural e não sendo, vamos dizer assim, entre a espada e a cruz das nossas escolhas que nós deveremos fazer. Ela deve ser também de uma forma natural, né? Porque ninguém quer uma espada cutucando famílias que não tenham filhos para fazer isso, né? Que não tenham outras obrigações para fazer isso, ou que sejam afortunados e abençoados com um volume econômico e financeiro brutal, que teriam que ter mais de 15, 20 filhos, como antigamente se tinha. Como antigamente se tinha. Né? Quem mora no interior sabe muito bem. Mas tem famílias. Meu avô, eles eram em 11 irmãos. Acabei de dizer. Então, nós conhecemos família. Eu ia chegar numa família que eu conheci que tinha 19. Nossa. Entendeu? Acontece. E nesses 19, tinham outras crianças, e não vou dizer que era uma nem duas, que vinham de adoção. E que eram todos irmãos. Que lindo. Conheci casos até que os filhos verdadeiros chegam a abandonar os pais de sangue e aqueles que eram de adoção assumem os seus pais para tomar conta e levá-los para lá consigo. Né? Isso não é música. Eu vivi e conheci pessoas assim. É a realidade. Então, o mestre Saint-Germain e a mestra Porte, assim como sempre, para aqueles que não fazem as nossas vivências de sábado, né? Eles explicam nesses pormenores desse assunto que nós estamos tratando agora de adoção, que nós devemos estar sempre inflamados pela chama violeta. Porque é a chama violeta que nos leva a uma consciência consciente daquilo que nós devemos fazer nessa vida, seja ela como serviço, propósito ou missão. Ela vai nos formando também a tal ponto que, por si só, nós teremos o convencimento do que nós devemos fazer. Né? Não apenas no caso da adoção, mas em todos os passos que nós damos na nossa vida. Aí sim, nós nos sentiremos gratificados pelas nossas ações coerentes de acordo com a nossa consciência consciente. É quase que uma redundância, né? Porque a consciência você pode ter, mas se ela não estiver consciente no momento das suas decisões, é porque você está voando e vai tomar uma decisão talvez inadequada e errada para aquele momento que você deve apresentar uma solução. Por isso que eu digo sempre, a consciência consciente, focada naquilo que você tem que resolver. Porque a vida de um ser, ela abrange naturalmente muito mais do que apenas o ato. Sim. É uma coisa para a vida toda e talvez para a eternidade. Sim. Porque nós não sabemos, depois que nós sairmos desta vida, se todos nós estaremos envolvidos na mesma colônia, no mesmo plano, no mesmo planeta, ou estaremos em algum outro lugar do universo. Mas isso pode levar a um fortalecimento entre as almas que permita um selo por uma distância ainda muito longa de convivência, seja aqui ou seja em qualquer outro lugar do cosmos. Sim. Então, nós devemos lembrar que a multiplicação daquilo que os nossos próprios olhos, ao vermos uma criança abandonada e que precisa de apoio, nós estejamos preparados para assumi-las e estarmos ali para poder levá-las ao caminho adequadamente. Não é possível que a gente faça isso diante de um controle divino. Não. Você estará sob o controle divino. O ser e qualquer outro ser nessas mesmas situações estarão envolvidos por esse controle divino. E não um único ser. Todos nós estaremos amparados pela vontade divina e pelo Espírito Santo. Esse é o guarda-chuva.
Esse é o mandamento que o Mestre Jesus teve na sua família sagrada e que todos os outros terão, por eras e eras, recebendo a mesma distinção de bênçãos e de graças. Quer dizer, o Mestre Jesus, até no seu nascimento, ele trouxe um presente para a humanidade. Uhum. E a gente tem que descortinar isso como um presentão. Quer dizer, quando os reis magos chegaram com ouro, com mirra e com incenso, ele já tinha dado um presente muito maior para a humanidade, que ainda não tinha consciência do que era, na verdade, a representação da família sagrada. E que hoje nós estamos tendo, graças às dispensações, né, e os estudos que são nos mostrados através dos mestres. Nós precisamos, os mestres falam, vocês precisam educar as crianças. Eles não falam apenas agora das crianças que foram adotadas. Eles falam de todas as crianças que são amadas e que devem ter padrões de educação satisfatórias, porque elas serão a aceleração de estrelas divinas para o futuro. Elas serão estrelas divinas para o futuro. Como quem diz, elas serão a presença do futuro instaurado daquilo que nós gostaríamos de ver no seu planeta. No seu planeta. E é só feito isso através das crianças. Se tiver uma boa educação, uma boa formação, uma boa alimentação, que possam cuidar da sua saúde, elas se desenvolverão, crescerão e darão frutos. E esses frutos, mais frutos ainda. E assim as coisas se encaminharão. Ah, Bueno, mas eu não tive filhos, eu não adotei, né? E agora está acabando o tronco da minha família. Não vai ter como prosseguir o nome da minha família. Como eu acabei de falar no início, não é o sangue que vai dar o nome da sua família. É a alma que vai dar o nome da sua família. E todos esses seres que um dia pertenceram à sua família, ou porque não vão dar continuidade mais aqui no planeta Terra, é porque se extinguiram. Todas as lições que deveriam aprender aqui, aprenderam. E vão voltar para as suas casas, para os seus planetas de origem, onde todos aqueles seus antepassados e ancestrais estarão lá te aguardando. Porque, na verdade, você é o último, né? Não parodiando no filme, né? Mas você é o último dos moicanos. Então, é lá que você estará. É lá que, irremediavelmente, estão te aguardando. Porque aqui não há mais a necessidade de continuar com esse tronco. Porque todos o que tinham que fazer aqui, o fizeram e o fizeram bem. Então, você aqui está para dar uma limpada na casa daquilo que deixaram, e quando você sair dessa casa, ela estará em ordem, para você estar recebendo todos os seus antepassados e ancestrais abraçados, juntamente por todos eles terem conseguido terminar o seu serviço, os seus propósitos e as suas missões. Então, entendam isso também, que a continuidade familiar, ela não se dá pelo sangue, ela se dá pela alma, ela se dá pelo espírito. É assim que existe a continuidade entre famílias. A família não é baseada no sangue, infelizmente, né? Infelizmente, porque os reis acham que a história é diferente. Mas aí tem a questão da dinastia, aí tem a questão da coroa, aí tem a questão do sangue azul, mas, infelizmente, ainda tem alguns senões nessas questões. E nós temos, na própria história dos nossos mestres ascensos, filhos que foram adotivos. Sim. Thomas More foi um. Thomas More foi um. Né? E existe um outro que é decantado em verso e prosa, né? Que tem o pseudônimo de Shakespeare, que era filho da própria rainha, que foi doado, né, para uma outra família, porque ela era solteira e ela não
podia conviver com o pai daquela criança, né? Então, aquela criança foi destinada a uma outra família e se tornou uma celebridade imortal, eu diria. Né? Imortal, né? Que é Francis Bacon. Então, a gente tem que lembrar que essa estrutura ela não é sanguínea. E ele não se tornou rei. Mesmo não sendo filho da rainha, ele não se tornou rei. Mas se tornou uma expressão imortal tão grande como foi a rainha Elizabeth. Né? Então, a gente tem que ter esse panorama que o mundo e o plano espiritual trabalha em conjunto com as famílias e com os seres. Bom, eu já estou praticamente terminando e nós devemos lembrar, e eles querem que lembre, que todas as crianças, principalmente aqui da América do Sul, da nossa América do Sul, elas ainda recebem bênçãos excepcionais dos nossos merus, que são os nossos pais continentais. E aqui no nosso continente da América do Sul, os nossos pais são o Deus e a deusa Meru. Né? Então, esses manus que estão cuidando da América do Sul, todas as crianças de todos os países da América do Sul, e nós sabemos quanto essas crianças necessitam de amor, de carinho, de proteção para suas necessidades, para sua educação, para sua alimentação, para sua saúde, seja ela através de um teto, seja ela através de um vestimento, seja ela através de carinho e afeto, né? Eles dão esse suporte quando essas crianças não têm, para que elas possam ser aceleradas e serem vencedoras naquilo que escolheram fazer quando nasceram. Então, ninguém é abandonado, nem pelo plano espiritual, nem pelo Espírito Santo, e muito menos pelos deuses e pelos manus que cada continente tem para cuidar dos seus. Então, nós temos que ver que todos nós estamos protegidos. Mas se nós pudermos dar a nossa contribuição, a nossa força de trabalho, de produção, na condição de melhorar um pouco aquilo das necessidades que eles têm, nós deveremos fazer isso de bom grado, com amor, com carinho, com afeto, com paixão, com compaixão, com misericórdia, até mesmo, às vezes, através do perdão, porque as condições, às vezes, que nós fazemos no planeta Terra, vai para o inconsciente coletivo, e ele é muito mais disciplinado, ele favorece muito mais o inconsciente coletivo, com todos os pensamentos errados, com todas as decisões erradas, com tudo aquilo que é pernicioso. Isso é plantado com maior rapidez e desenvolvido com maior rapidez do que uma única ação, às vezes, que a pessoa faça, e com uma única ação ela dissipa tudo aquilo que milhões fazem, plantando ervas daninhas, plantando ervas daninhas. Se a gente plantar uma rosa ou aguar um vaso com uma rosa, às vezes é melhor do que campos inteiros de ervas daninhas. Né? A gente tem que terminar com as ervas daninhas. Então, a gente tem que plantar amor, a gente tem que plantar doação. E nós devemos lembrar, então, que todas as crianças da América do Sul têm as condições necessárias de receberem a alma maravilhosa da luz de cada adulto, de cada ser humano, porque eles estão preparados para receber. E devemos olhar principalmente para os orfanatos, aqueles que têm seus filhos e não têm condição de fazer uma adoção e puderem ajudar, ajudem, porque aquelas crianças necessitam sair daquele casulo e também se transformarem em borboletas para que cada ser se transforme naquilo do qual elas foram criadas para serem. Então, nós não podemos levar a coisa a ferro e a fogo quando se trata de seres humanos, e que nós devemos estar sempre na condição de estar ajudando ao próximo como se nós fôssemos eles. Às vezes a gente
se coloca muito pouco no lugar dos outros. A gente deve fazer mais esse exercício. Os mestres pedem, faça esse exercício, se coloque no lugar da outra pessoa, né? Porque o lugar da outra pessoa, amanhã, pode ser o seu lugar. Você não sabe exatamente o que você vai ser na próxima vida. Então, não vire o rosto. Encare aquilo de frente, se aproxime daquilo e pergunte. Até se for o caso, se não tiver ninguém pedindo nada, se está na sua frente, você está em teste. O que eu posso fazer? De que maneira eu posso ajudar? Não, pagar aqui para mim, me dar uma garrafa de água, se me comprar um sanduíche, né? Se eu não tenho blusa e estou com frio, tire a sua. Tire a sua. Não sei se é da Prada, né? Não sei de que marca que é, se é da Zara, nem sei se existe mais essa marca. Eu não sei, mas tire da sua. É não uma blusa qualquer que você pagou uma fortuna, mas é uma blusa. É uma blusa, porque você vai comprar uma outra blusa, talvez do mesmo valor, que vai te aquecer da mesma forma que aquela custou milhões. Só que você não vai exibir a blusa que você tem. Não é status, né? Um carro popular leva você para o mesmo lugar que a Mercedes último tipo vai te levar. Mas você não precisa exibir. Precisa mostrar. Aliás, quem tem, né? Uma frase que usei há muito tempo, uma vez com uma pessoa, e graças a Deus ela ainda está com a gente, né? Que veio um dia me questionar, eu falei, olha, quem tem não demonstra, viu? Porque não há necessidade. Se você tem, para que você vai demonstrar o que você tem? Você já sabe que tem. Isso é para os outros. Quando a gente quer demonstrar alguma coisa, é para os outros. Você está num degrau a menos de alguém que tem e que não demonstra. A evolução pressupõe que todos nós somos iguais. Sim. Ninguém é diferente de ninguém, né? Uma vez eu estava conversando com um ser que eu adorava, né? Porque ele já fez a transição, e você também conhecia, né? A gente tem muitas histórias dele, né? Do Dr. José Maria Nogueira, né? E uma vez estava com ele, eu adorava ele, né? Esses dias eu vi até o Ronivon contando uma historinha dele dos 25 anos, né? Que eu também achei interessante. E eu já sabia, porque ele também já tinha contado essa história para mim. Mas a história que ele contou para mim, ele fala assim, nós somos todos iguais, viu, Bueno? Ninguém é mais do que ninguém. E você sabe onde você vê isso? Você vê isso quando você vai fazer uma visita para alguém numa UTI. Que está todo mundo com aquela capinha, está todo mundo com os aparelhos em volta, os médicos plantonistas ali de UTI do lado, marcando naquelas pranchetas. E ali você olha aquele mundo, você está ali com o seu familiar ou alguém que você foi fazer a visita, e ali não tem general, ali não tem comandante, ali não tem milionário, ali não tem pobre, ali não tem ninguém. Ali está todo mundo com a sua malinha de pecado, ele falava isso, com a sua malinha de pecado do lado, esperando na hora de partir com a malinha já do lado ali. Então, ali, você vê que ninguém é mais do que ninguém. E que você vai levar só aquelas coisas boas que você fez, né? Então, essa é a nossa oportunidade de mostrar que nós somos iguais. Sim. Essa é uma oportunidade. Quando você vê alguém que precisa, não precisa ser necessariamente no farol, mas seja onde for, uma praça, seja lá onde for, e alguém chega até você, ou você vê que aquela pessoa está na sua frente, eu não estou falando claramente, né, numa pessoa alcoolizada. Sim. Não é disso que eu estou falando. Estou falando numa pessoa que você vê que tem um certo esclarecimento, que está passando uma necessidade. Se apresente, né? Seja ela o suporte que ela precisa para dar continuidade nessas bênçãos e nessas graças que ela recebeu, como todos nós recebemos, e que numa determinada oportunidade da nossa vida, nós também recebemos, e que às vezes não temos a consciência de ter recebido. Mas nós recebemos, às vezes, até sem saber que nós recebemos. Carmen, eu acho que eu atingi o meu propósito, eu não sei, estou sem horário. 4 minutos. Mas eu... Senhor, antes de você encerrar, eu quero dizer que eu e o Bueno estaremos no Zoom, na primeira vivência do ano de 2024,
A PAC está fechada, mas nós estaremos nesse sábado, dia 13 de janeiro, às 14 horas, no Zoom, na vivência Amor, Consciência, Inteligência Crística, Novos Começos, já que é o início do ano, né? Nas bênçãos de Pena Branca, Saint Germain, Metatron e Arcanjo Miguel. Com você, Boanite. Então, eu queria dizer que eu termino aqui a minha fala, lembrando que também no nosso hemisfério sul, agora já falando em hemisfério, não só na América Latina, não só na América do Sul, nós temos aqui também o patrocínio, não só da Era de Aquários, né, através dos mestres e diretores cósmicos, que é o mestre Saint Germain e a mestre Apórtia, que também é uma conselheira do Conselho Kármico, é atualmente a sua porta-voz e a sua presidenta, a mestre Apórtia. Mas nós temos também aqui, vamos dizer assim, o patrocínio e a energia do mestre Elmória, porque o mestre Elmória, através do seu templo de luz em Darjeeling, que existe, como ele mesmo fala, pilhas e pilhas e pilhas de solicitações de atendimento para essas pessoas que necessitam, e ele vê, às vezes, que as pessoas que estão ao lado e que teriam condições de absorver e não deixar só para o plano espiritual essa responsabilidade, não assumam essa responsabilidade. E que a responsabilidade da educação não é uma responsabilidade apenas de estar na escola, Sim. Não é apenas de estar formando essas pessoas em suas famílias, mas é também uma forma de nós mudarmos o nosso coração para que a nossa alma resplandeça com a sua luz e o espírito seja favorecido pela ascensão e a libertação daquilo que nós chamamos de vida. Então, ele fala, é também uma hora crucial. É uma hora crucial que todos nós devemos saber que os aprendizados desse momento eleva a força, a vibração do nosso coração. Quando ele fala isso, ele está dizendo, aumente a vibração e a aceleração da sua chama trina, que faz parte do seu coração físico. Então, é através disso que todos nós vamos, de uma certa maneira, usarmos aqui no planeta Terra para fazermos e curarmos a nossa civilização de uma forma plena, de uma forma que a nossa consciência consciente possa estar evoluindo para a nossa consciência crística. A consciência crística é o nosso objetivo para a humanidade. Eles dizem também que a formação educacional melhor, que é dada, e muitos seguem essa linha, é de a educação de Montessori, de Montessori, a mesma que é praticada em muitos lugares, da qual nós conhecemos na Índia, uma delas. Muito bom. Carmen, eu acho que eu atendi o meu propósito, Eu quero agradecer a todos aqueles que nos acompanharam aqui. Eu sei que não é um assunto muito empolgante, mas era uma coisa que a gente não pode deixar de lado, assim como na semana que vem também vou falar um outro assunto da forma como vê a Fraternidade Branca, que é importante a gente dizer nesse mês de janeiro e que depois nós vamos assumir os outros meses e voltarmos para os nossos ensinamentos. Obrigado por todos vocês estarem com a gente. Tenho o início de um final de semana amanhã esplendoroso, um sábado maravilhoso, cercado talvez de muito sol, né? De muitas aventuras, e que todos nós no domingo tenhamos um domingo de muito amor, de muita paz, de muito carinho, afeto, e iniciemos a próxima semana com muita proteção, com muita saúde e muito trabalho em todos os corações, em todos os lares das famílias brasileiras. Amém. Gratidão, 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 Carmen. Obrigada, Bueno. Gratidão, namastê, família Pax.